Então, hoje pediram para falar um pouco de governança, né, e como deve ser a influência, né, da gente entender um pouco de governança, né, no panorama da saúde. Então, primeiro eu queria falar rápido o que é governança para mim, né? Para mim são princípios que permitam aumentar a probabilidade de ter mais decisões certas. E eu vou falar um pouco de como é que eu me converti a essa questão de governança. Eu trabalhei num banco grande depois que eu me formei e depois eu fui trabalhar numa empresa que hoje é uma empresa grande, mas que tinha muitas características de startup na época, que era a empresa que hoje depois é uma empresa de cabo, inicialmente de passar cabo, e depois ela passou a ser banda larga, telefone, fez várias aquisições para crescer, mas ela começou muito como startup e com essa necessidade de ter funding, né, para crescer. Só que no ano 2000 ela teve uma grande crise. Foi quando ela quis migrar da parte de cabo para a parte de banda larga. E, e foi uma bagunça, porque os empreendedores, os sócios não se entendiam, e eu era o responsável pela parte de finanças. E a única alternativa que eu via naquela discussão toda era que as pessoas tinham que se alinhar. E foi na mesma época que a Bolsa de Valores começou a discutir essa questão de governança de uma forma mais formal, né, que foi o que gerou o que hoje a gente conhece como sendo um novo mercado. E aí eu fui muito para entender o que era isso, me meter lá como voluntário, né? Porque tipo, eles queriam ouvir as pessoas das empresas, mas você tinha que se meter, né? Você tinha que se jogar um pouco nisso. E aí eu aprendi muito, né? Que era a governança, né? Que é você tratar todo mundo igual, né? Você tratar todo mundo para as pessoas poderem tomar decisões com as mesmas informações sendo disponibilizadas de forma igual e com muita transparência, né? Isso dá ordem e organiza o processo de decisão e faz com que haja uma maior percentagem de decisões corretas. Então, essa empresa realmente ela conseguiu se preservar por causa dessa aderência a esses princípios de governança, né? E depois ela cresceu muito, né? E nos últimos 2 anos, isso foi lá em 2000 e pouco, né? E nos últimos 2 anos, eu acompanhei, de certa forma, 5 startups de setores diferentes. E o que eu aprendi, né, é que nas startups você tem um empreendedor que tem aquela ideia espetacular, mas que muitas vezes ele tem medo, receio de delegar, ele tem receio, né, de perder o controle da coisa, que é a ideia dele. E uma coisa que eu vi, né, eu nessas 5 startups que estavam em ciclos, em momentos nos ciclos de crescimento mais ou menos parecidos, é que as 5 tinham empreendedores muito bons, mas o grau de conforto desse empreendedor de se organizar, né, e de delegar e de ter a ordem nas coisas que ele fazia era muito diferente. E eu vi que das 5, eu coloco elas em ordem na minha cabeça e vejo que a que tinha mais preocupação em se organizar, né, e ter controles mínimos, né, e para que eles fossem, ao mesmo tempo, crescer, junto com a empresa crescer, foi a que teve resultados melhores nesses 2 anos. Vocês terem uma ideia, teve uma dessas 5 empresas, ela queria crescer, tinha uma ideia maravilhosa, mas ela não conseguia entender, por exemplo, o contas a pagar, quanto ela tinha que pagar todo dia. Ela ia pagando, aí sem ter a mínimo critério, o mínimo cuidado, e aí depois de uns 6 meses ela precisou fazer uma rodada de funding para pegar dinheiro, e os investidores pediram que tivesse um balanço
minimamente organizado. E ela não conseguiu colocar esse balanço de pé a tempo, né, de fazer uma rodada de funding mais eficiente. Quer dizer, por quê? Ela não tinha controle nenhum. E quando você deixa de ter controle, você não implementa o controle na hora certa, né? Você depois, para voltar para trás e reconstruir aquilo, fica muito difícil e muito arriscado. E uma coisa também que eu faço uma reflexão é que o empreendedor ele pode querer saber de tudo, mas existe uma diferença entre ser um empreendedor centralizador e um empreendedor que seja líder e que inspire as pessoas. Quer dizer, eu acho que numa startup a coisa mais importante é ter esse empreendedor inspirando as pessoas. Tá? Quer dizer, então acho que a jornada de uma startup, né, ela vem junto com a jornada de entender como você vai crescer. Né? E é claro que no dia a dia isso fica, né, muito atabalhoado, etc. Mas se você consegue minimamente colocar um pouco de governança no meio do caminho, essa governança ela vai dar mais poder ao empreendedor. Porque se ele tem, na hora que ele precisa falar com alguém, né, para poder ter funding, ele mostrar a startup mais organizada, a firma mais organizada, vai ser bom para ele. Quer dizer, então ele tem que pensar muito seriamente nessa questão de como ele vai governar a startup dele. E aí eu acho que um pouco, eu estava hoje pensando, é como numa escalada, né, de montanha, né? E porque na escalada você tem que seguir muitos protocolos de segurança, né? Porque você não pode, por exemplo, você tirar o teu clipe na hora errada, né, para passar de um grampo para o outro. Quer dizer, então você tem que ter muita obediência e muita disciplina. Mas às vezes as pessoas tomam um risco e nessa tomada de risco, se não é muito bem dimensionado, você aí pode ter um acidente. E eu acho que a jornada de governança e a necessidade de ter governança, ela vem muito disso. Que uma das coisas que a governança diz é que você tem que se organizar em termos de risco. Você entender o que é risco, né, que você pode tomar, e o que é risco que você não pode tomar, você não consegue mitigar. Né? E você talvez tenha que achar um fator mitigador para poder lidar com isso. Só tem um modelo de governança, vocês devem estar pensando, pô, esse cara está falando de governança, mas será que quando eu começo uma startup, eu tenho que ter uma governança de uma empresa grande? Né? Como é que eu vou fazer isso? E não tem, acho que as regras existem, os princípios existem, mas nunca uma startup e a Redditor são bichos totalmente diferentes, nunca vão ser iguais. Quer dizer, então, a governança ela tem que ser uma governança para cada modelo, uma governança para cada tamanho de startup. Então, e não é para ninguém ficar com medo da governança. Né? A governança, acho que se vocês forem pensar, cada um aqui vai pensar num exemplo diferente, mas na nossa casa nós temos que ter governança. Né? Na hora que a gente recebe o nosso salário ou um dividendo, você tem que ter governança, porque senão você vai usar mal aquilo que você está recebendo. Quer dizer, eu acho que toda casa, toda família tem que ter governança. Tem que ter governança no sentido de saber como eu vou tomar as decisões. Né? Tem que ter uma coisa que não engesse, mas que ajude você. A governança ela pode ajudar e não atrapalhar. Né? Então, esse modelo, cada modelo vão ter os seus controles internos, o seu entendimento de como eu vou gerenciar os riscos e quais são os indicadores mais importantes. E o que pode ajudar a governança? Num caso de uma startup, eu acho que é ter mentoria. Né? E a mentoria que é a semente do que vai ser um dia um conselho de administração. É fácil isso? Não, não é fácil. É impossível? Também não é impossível. Né? Agora, eu queria falar de um aspecto de governança que eu acho que é muito importante para vocês, que é uma parte que se chama compliance ou conformidade. E por que isso? Porque
vocês certamente vão ter que também lidar com agentes públicos, principalmente se está se falando em questões de fazer parceria público-privada, né? E hoje, né, isso é um problema, continua sendo um problema, né? Eu acho que é uma coisa que o Brasil está tentando sanar, está tentando melhorar, está tentando aperfeiçoar, mas ainda é uma fase de transição, né? Nós não estamos em Singapura, nós não estamos na Finlândia, nós estamos no Brasil, né? E isso, se não tem controles mínimos e o entendimento do que são os valores, deve ser o código de conduta, o código de ética, né? As pessoas podem entrar numa avenida que acaba numa lama, né? Então, todos nós temos que pensar muito o que é valor para aquela empresa, quais são os valores do empreendedor, o que é importante para ele. Pessoal, eu não vou fazer aqui julgamento de valor, se é ou não é, mas o que a gente está olhando hoje, né, nessa questão das vacinas, né, e no dinheiro que foi alocado, né, para a pandemia, e o potencial mau uso desse dinheiro, isso é uma questão, né, de falta de governança, é uma questão de falta de compliance, de conformidade. Né? Quer dizer, pode ser que alguém tenha pensado, $1 não é nada, né? Mas $1 é muita coisa. Eu, quando comecei a minha carreira, não me esqueço disso. Isso foi há mais de 35 anos atrás. Eu estava sentado como estagiário no banco, e aí vem um cara super sênior falar de ética para a gente, né? E ele falou: olha, vocês têm que tratar $1 como vocês vão tratar $100.000 ou como vocês vão tratar $1 milhão. Porque a questão não é o valor, é o princípio, né? E aquele negócio, eu me lembro até hoje. E é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque sempre que começa às vezes aquelas conversas, não, é pouquinho, né? E aí não acontece nada, no dia seguinte não é mais pouquinho, né? Quer dizer, isso eu acho que é muito importante para as startups. Que a startup que começar com valores, né, com conceitos bons, de princípios, né, de equidade, de transparência, de como lidar com seus fornecedores, ela certamente vai crescer em bases muito mais sólidas, né? Quer dizer, então, a governança é importante? Eu acho que ela é importantíssima. E essa pandemia, ela fez um benefício enorme para a sociedade, né? Ela deu um crescimento exponencial na questão da digitalização, né? E nessa transformação toda que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo, ela veio com esses conceitos fortes de ESG, que a gente está discutindo, e que está mudando também a sociedade muito rapidamente. Quer dizer, então, se hoje vocês estão começando um negócio, ou vocês estão ainda numa fase, né, embrionária, ou que está já em gestação, onde quer que vocês estejam nessa fase, tem que pensar nisso, né? E apesar de ter todas as solicitações, de todas as possibilidades, né, a governança ela vai fazer vocês ajudar vocês nesse pensamento. E uma coisa que tem que tomar muito cuidado com a questão de governança é que a governança não pode ser uma cartilha, né? Que a gente faz um cheque, fiz isso, fiz isso, fiz isso, né? A governança ela tem que ser uma coisa que venha de dentro do empreendedor, de dentro dos sócios fundadores, né? A cartilha ela pode existir, o checklist ele pode existir, mas se não for uma coisa que está dentro de cada um de vocês, ela não consegue ser implementada, né? E a gente vê, né, casos de empresas enormes que ganhavam prêmios, às vezes, de governança e que não, né, não tinham governança na prática. Quer dizer, a governança ela tem que ser, antes de tudo, porque você acredita, dentro dos seus valores, que você quer ter uma empresa limpa, né, uma empresa onde as decisões sejam tomadas em colaboração, né, que hoje é uma palavra que está todo mundo usando, mas que é uma palavra desafiadora, né, que vocês querem uma empresa, né,
que ela ajudar a sociedade, apoiar a sociedade, e não uma empresa que tem um escândalo, né, daqui a um tempo. Quer dizer, então, eu acho que a governança ela é um negócio relativamente simples, se a gente parar e pensar. Porque a gente tem governança na vida da gente. Né? O que a gente está fazendo agora é simplesmente formalizando esses conceitos, cristalizando e organizando esses conceitos. A governança corporativa ela começou no século XV, XVI, na Holanda, quando que era um país que tinha muitas negociações, muitas comerciais, e onde se precisou, né, começou a ter conflitos de interesses. E como resolver esses conflitos de interesse? E esses conflitos de interesse foram resolvidos, né, de forma organizada, discutida, né, e foi o que deu assim, os primeiros indícios, né, históricos, né, que a governança estava acontecendo. Né. Eu acho que governança sempre vai ter existido, se você olhar para trás. A única coisa que agora a gente está tentando organizar ela. Então, eu acho que eu gostaria que cada um de vocês pensasse como eu vou fazer a governança do seu negócio. Como é que eu quero que a minha empresa, qual é a cara que eu quero que a minha empresa vai ter? Né? Porque isso vai ser muito pedido, né? Ainda mais agora, que também teve essa exponencialidade, essa questão ESG, né? Onde o G é de governança, na hora que a startup for fazer suas rodadas de funding. Né? E não é por causa das rodadas de funding que você tem que fazer. Tem que fazer porque você acredita. Aí sim você vai ter mais um instrumento poderoso para você poder usar, né, na sua história de credibilidade, na sua história de crescimento. Né? Quer dizer, então, era isso um pouco que eu queria falar. Acho que tem alguns minutos aí para se tiver perguntas, e eu gostaria até de ouvir um pouco vocês.